Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal espírita, que Jesus abençoe esse encontro desta manhã, para que possamos abrir os nossos corações, adubando generosamente com a nossa fé, o nosso amor e a nossa compreensão, para que essas sementes que vão ser distribuídas nesta hora possam contemplar uma germinação espetacular, a produção de uma árvore frondosa, produzindo fruto sazonado de esperança em benefício de todos nós. Como recomenda a Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Jesus, amado Mestre, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, rogando a Tua bênção, a Tua paz e a Tua luz para os nossos trabalhos de estudos do Teu Evangelho nesta manhã. Envolve-nos, Senhor, com a presença amiga dos Teus emissários, facultando-nos momentos de criatividade, de luz, beneficiando-nos a todos que estamos aqui reunidos pelas energias da internet, através das imagens projetadas pelo YouTube, para que tenhamos, Senhor, a oportunidade de superar esse constrangimento que nos oferece a pandemia do coronavírus, facultando-nos manter os nossos corações unidos no ideal de amar e no ideal de servir. Seja conosco, querido amigo, hoje, amanhã e sempre. Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. É assim, com esse vocativo e essa saudação, que o professor Eurípides Bassanufo iniciava na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, o culto do seu evangelho sempre às 9 horas da manhã. Hoje nós temos um tema maravilhosamente belo, oportuno, útil e ao mesmo tempo necessário para os dias atuais. O capítulo 27, o título do capítulo Pedi e obtereis. E nós vamos também observar que a singularidade da irmã Joana de Ângeles indica os itens 5 e o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas alguma coisa nos chama a atenção aqui nessa parte inicial, quando nós temos aqui no item número 1 a passagem de Mateus. Quando Jesus nos diz aqui: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Olha a observação de Jesus. Deus sabe o que nós temos necessidade muito antes do que nós nos colocarmos em prece para pedir a Ele. Portanto, vamos agora ver, ouvir e sentir o item de número 5, que tem o título, por Allan Kardec, Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos capítulo 11, versículo 24. E aqui o nosso irmão Allan Kardec, no item 7, faz o seguinte comentário: desta máxima, abre aspas, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fecha aspas, vírgula, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, senão acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é e não é para o nosso bem. Olha, o assunto é muito interessante. E eu vou colocar daqui a pouco algumas coisas que vocês vão se surpreender da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Continuando o capítulo 7, Allan Kardec aqui registra o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, quer dizer, se você pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação.
No item número 9, nós temos então outro indicativo muito presente nas nossas vidas. Nós oramos, mas aqui ele coloca ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Mas temos mais coisas. Quando agora nós temos no item 15, o capítulo é muito grande, muito rico. Está no pensamento o poder da prece, que nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então não precisamos ir para um templo, uma igreja. Olha, nós vamos observar bem aqui. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Em qualquer lugar nós podemos fazer a nossa prece. É a nossa ligação do nosso pensamento com o nosso Criador. Isso não depende de nada. É claro que quando nós temos 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, como ele afirmou, ele estaria conosco. Mas normalmente nós temos ao nosso lado, a começar do nosso anjo guardião, dos espíritos amigos, da presença de Jesus, que nos envolve sempre, em todas as circunstâncias. E muitas vezes nós não percebemos. Agora, quando nós oramos, que mantemos essa sintonia com o Pai, nós sentimos a presença dos espíritos amigos e a presença dele perto de nós. Vamos continuar aqui agora as recomendações que o nosso codificador coloca aqui. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Ou seja, logo que nós abrirmos os olhos pela manhã, ao despertar, o nosso primeiro ato é a nossa prece. Fazer a nossa prece dirigida a Deus. Mais aqui adiante, vocês vão observar uma coisa interessante. Kardec recomenda que a prece seja feita ao abrir os olhos. Mas no capítulo 28 é que ele se refere à questão da prece no horário em que vamos dormir. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara. Vou repetir. Peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, cuja lembrança, cuja ligação, cujo afeto, nós podemos pedir por todos eles, a fim de que venham ajudar-se-lhes, venham todos, olha, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar pela manhã, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E é interessante que Allan Kardec, o nosso codificador, coloca como modelo de prece para a hora de dormir, uma prece singela, curtinha, para manter essa ligação, para nós não fazermos como os animais que quando está com sono deita e dorme. Antes de deitar, olha, é levar o pensamento ao Pai. Olhem que prece sintética e maravilhosa para nós aprendermos a fazer, claro, alterando, adaptando, conforme o nosso sentimento, a nossa emoção do momento em que nós estamos para nos deitar. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio.
O que nós estamos fazendo? Fazemos uma prece a Deus, podemos fazer a prece aos espíritos superiores, podemos fazer a nossa prece ao nosso anjo da guarda, pedindo a companhia desses espíritos, para que leve na companhia deles. Quantas vezes eu faço a minha prece pedindo a Tua Bezerra, meu irmão Eurípedes Bassanufo, meu querido professor, meu irmão Batuíra, me leve na sua companhia durante o período em que o meu corpo vai estar se refazendo energias e meu espírito fica momentaneamente livre dessa prisão, embora fique ligado pelo cordão fluídico, e ao despertar de manhã o espírito volta e retorna ao corpo. Então eu peço com frequência que eles me levem nas suas companhias, ou para o Hospital Esperança, ou para uma colônia espiritual, onde eu possa trabalhar, atender as pessoas, ou mesmo assistir a aulas, participar de participação de qualquer debate, enfim, o aprendizado e o trabalho realizado para o campo do bem. Isso é que é importante para as nossas vidas. Agora nós vamos buscar o auxílio da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela diz aqui, logo no capítulo é Pedir e Conseguir, na página 220. Vamos agora abrir os corações, abrir a nossa mente para ver a atualização do pensamento de Jesus, pois todas as noites, quando ele terminava de assistir aos apóstolos, ele se afastava para o deserto para orar. Orava em comunhão com o Pai, e de manhã ele voltava. Portanto, Joana nos fala, por isso Jesus não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde e renovação interior a mudança de conduta mental e moral, e começava com a prece, a fim de que no cerne de si mesmos se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade dos fenômenos da morte. E ela continua, porque sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação, porque nem sempre as criaturas soubessem manter uma vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim restabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas dilui as energias deletérias que nos envolvem, como renova as forças morais do ser, nossas, saturando-nos com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Certamente, na prece não modifica as leis estabelecidas. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e muita coragem. Sendo o ser humano responsável pelos seus atos, enfrenta-os sempre com efeitos que o esperam pelo caminho por onde segue. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para nunca desanimar. Vejo como é bonita, rica e funcional a prece que realizamos. Aqui na página 222, ele disse, Jesus próprio buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai,
mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem de que sempre esteja revestido durante o ministério a que se entregou, inclusive doando a própria vida. Desse modo, Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a toda a vida e os acontecimentos diários. Por fim, ela diz aqui no parágrafo final: quando o desespero, de qualquer forma, circunde a nossa casa mental e o departamento emocional nosso, cabe-nos, na dificuldade de discernimento ou de dor em que nos encontremos, abrirmos-nos à prece e pedir amparo a Deus, tocando-nos de luz, porquanto tudo obterá e concedido nos será o que nós pedirmos. Eu coloquei como se estivéssemos envolvidos no diálogo, ela falando conosco, saindo da individualidade e colocando no coletivo. O que nós observamos é muito importante, porque eu falei aqui no início e vou repetir agora o que Jesus falou aqui, olha: não vos torneis semelhantes aos pagãos, porque vosso Pai Celestial sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E nós devemos pedir, como ele recomenda os bens verdadeiros para a nossa vida. Conta-se uma história interessante, que aqui no Nordeste, há muitos anos, havia uma igreja muito bonita no interior do sertão. Era uma cidade não tanto pobre, bem movimentada, trânsito de muitas pessoas que passavam por ali, mas de qualquer jeito tinha um certo comércio e uma habitualidade de muito movimento na cidadezinha. E havia um homem, desses que nós podemos chamar hoje não é de pedinte praticamente, era mais ainda, porque ele vivia ao relento, debaixo das árvores. Naquela época não tinha marquise nas lojas, ele vivia nas casas velhas, enfim, era um homem da rua, era um homem pobre, e ele então tinha uma atitude um tanto quanto diferente. E um dia o sacristão chamou a atenção do padre para isso. Em torno de 9 horas, ele entrava na igreja, que era uma igreja barroca, muito bonita, inclusive com pinturas ainda, com resquícios da influência portuguesa, pintura a ouro, castiçais de ouro no altar, principalmente na nave principal, o altar de Jesus crucificado. Ele entrava olhando para um lado, olhava para o outro, como se estivesse desconfiado, com aquele saco velho na mão, sujo. E aí chegava perto do altar, olhava para Jesus crucificado e depois saía ligeiro. E o padre então começou a ficar desconfiado, disse: esse rapaz está querendo roubar, furtar alguma coisa aqui dentro da igreja. E aí acordava cedo e ia para lá. Mas de vez em quando alguém chegava, pedia uma confissão, paguei um batismo, uma coisa, ele perdia o contato, mas ficava preocupado. A vida dele começou a ficar com aquela psicose de que seria furtado, e ele ficava no constrangimento. E quando foi um dia, ele saiu da sacristia, quando olhou, esse senhor estava ali, com a bengala na mão, um saco sujo, roupas usadas, e estava olhando Jesus. Quando ele ia se aproximar, ele olhou para o homem e aí saiu ligeiro, e o padre saiu correndo atrás dele para pegar. Mas acontece que ele foi correr atrás da rua e veio, imagine o quê? Um homem numa bicicleta, roda uma bicicleta já velha, e aí atropelou o pobre do homem, que caiu para lá e começou a gritar, e o padre se sentiu um tanto assim culpado por ter proporcionado, querer perseguir. Ele viu e aí foi, por isso que fez correr. E aí chamou ligeiro umas pessoas e tal, passando uma carroça, e botaram ele e levaram para Santa Casa. Era um tipo de hospitalzinho pelas irmãs que trabalhavam, as irmãs religiosas católicas, cuidavam, enfim, internou o homem lá.
E aí o padre voltou para a igreja, ficou lá com a consciência de culpa, muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, orou para Nossa Senhora que pedisse uma elucidação, que ele queria tirar da cabeça e do coração aquele sentimento de fiscalização, afinal de contas era um homem necessitado, e se ela inspirasse do que pudesse fazer, ele poderia ajudar, e ele tirasse talvez da cabeça esse pensamento de querer furtar alguma coisa da igreja. E assim ele fez a prece naquele dia seguinte e esqueceu do homem. 2 dias depois ele se lembrou e aí terminou os afazeres e foi à casa de saúde, como chamavam lá, e lá procurou. Não tinha apartamentos, era tudo enfermaria, uma para homem, uma para mulher. Ele procurou, falou com a freira esclareceu que ele teve uma recuperação maravilhosa, que o médico inclusive tinha dado alta a ele, mas pediu, não sei como, para que desse alta após as 9 horas, em torno de 10 horas. O padre ficou sem saber, entrou, chegou lá onde estava no leito dele, sentou-se numa cadeira, disse: meu filho, eu vim aqui conversar com você, lhe dar uns conselhos, eu via você sempre entrar na igreja desconfiado, e eu fiquei preocupado que você pudesse fazer algum ato infeliz, subtrair alguma coisa, e isso me deixou um pouco tenso. Então eu queria lhe dar uns conselhos, não pense em levar nada da igreja, se você estiver esperando e tal. O homem se tornou circunspecto, olhou para o padre e disse: seu padre, eu nunca pensei em roubar nada, eu não sou ladrão, eu sou pobre, mas eu sou decente. É que eu sou analfabeto, eu não sei fazer uma prece, eu nunca estudei. Então eu entro na hora que todos saem da igreja, a missa é 7 horas, termina 8, saem, eu entro lá 5 para as 9, eu vou devagar, chego lá para Jesus, olho para ele e diz assim: Jesus, aqui é o Zé, e saio. O padre ficou estupefacto. Ele falou: como é, meu filho? Eu digo isso e saio, eu não sei o que dizer para ele, eu não sei rezar, nunca ninguém me ensinou, não tive mãe, não tive pai, não sei e tal. E aí saiu, foi naquele dia, o senhor correu atrás de mim, eu fiquei com medo e aconteceu o que aconteceu. Aí o padre voltou a olhar para dentro de si mesmo e teve compaixão daquele pobre analfabeto e viu quanto de maldade ele próprio como padre tinha, sem procurar ajudar. Então foi tomado assim de uma atitude diferente, e por isso que ele tinha pedido a Nossa Senhora de Fátima que o ajudasse a esclarecimento. Enquanto ele estava refletindo que tinha ido aí para dar uns conselhos àquele pobre homem, ele estava recebendo uns ensinamentos muito grandes de humildade e de simplicidade. Foi quando ele ia falar, o homem olhou para a parede e disse assim: seu padre, espera um minutinho só, porque está dando 9 horas, eu preciso ficar quieto. Aí o padre disse: pois não, meu filho. O padre fechou os olhos e de repente uma luminosidade enorme invadiu a enfermaria. Parecia que o teto tinha saído e aquele sol do sertão invadiu todo aquele salão, todo aquilo. Houve um silêncio absoluto, O padre, circunspecto, os olhos fechados, só sentia o reflexo daquela luz maravilhosa. Quando ele abriu ainda os olhos assim discretamente, ele viu Jesus vindo andando na mente dele, Jesus andando, aproximou-se do paciente, daquele homem que olhava com os olhos agradecidos a Jesus e disse assim: oi Zé, aqui é Jesus. Botou a mão na testa dele e foi embora. Quando saíram, a enfermeira, que era uma madre, uma freira, olhou, entrou com o médico e disse: doutor, aconteceu uma coisa maravilhosa. Todos os pacientes ficaram curados, todos de uma vez. Aí o padre começou a chorar, porque a grande lição que ele recebeu foi justamente que a prece é feita com sentimentos, é feita com emoções e não com palavras repetitivas ou grandes movimentos de palavras, mas o coração em evidência, o coração trabalhando, o coração irradiando aquela emoção do pedido que aquele homem pobre fazia. O padre ficou tão emocionado, todos os pacientes curados, que o padre sentiu, na linguagem dele, da época, que fora um milagre que tivesse acontecido graças àquele pobre homem. Então, para ajudar, cumprindo o que ele prometera a Nossa Senhora de Fátima, ele disse: meu filho, nós estamos precisando na igreja
de um funcionário. Então nós vamos assinar sua carteira, você vai trabalhar lá, fazer a limpeza da igreja, arrumar tudo, tem um quarto no fundo com sanitário, com banheiro, é uma suítezinha pequena, mas vai servir para você, tem do lado um depósito com todo o material para limpar o jardim, vassoura, tudo, você vai manter toda a igreja bela, arrumada, o jardim, as flores, e vai ter a oportunidade de todos os dias conversar com Jesus sem precisar essa sensação de estar infringindo qualquer norma. Aí ele se levantou, abraçou com o padre, os dois se abraçaram, os dois choraram e ficou comprovada a grande lição que o sacerdote recebeu naquela oportunidade de como se deve orar na simplicidade de um analfabeto. Joana de Ângeles, nós vamos agora fechar o nosso trabalho com a peroração de Joana de Ângeles. Vocês estão vendo, Joana de Ângeles fala sobre oração em 4 livros. Vocês estão vendo aqui, primeiro livro, Rejubila-te em Deus. De quando? 2013. Quando ela diz aqui algumas coisas maravilhosas aqui sobre a questão da prece. Olha o título do livro, A Psicologia da Oração. Orar é abrir-se ao amor, ampliar o círculo de pensamentos e emoções, é o que o analfabeto fazia, liberar-se dos habituais e viciosos, a fim de criar-se novos campos de harmonia interior, de forma que todo ser beneficie-se das energias auridas durante um momento especial. E aqui ela diz aqui, nesse clima emocional, evitar a queixa doentia, que nós temos o hábito de ficar fazendo queixando, e Joana, eu já falei isso em outra oportunidade, em outro livro ela diz que nós não temos o direito de queixa, pelas grandes oportunidades que Deus nos oferece em cada reencarnação para nós conquistarmos a nossa reabilitação perante o passado de delitos que realizamos. Portanto, nesse clima de oração, nesse clima emocional, evitar a queixa doentia, a morbidez dos conflitos e exterioridades ante a magnitude das bênçãos que são auridas, apresentar-se desnudado de aparências da personalidade convencional. Não é necessário relacionar-se sofrimentos, nem explicitar anseios da mente e do coração, porque o Senhor conhece todos os seus filhos, que são autores dos próprios destinos e ocorrências. Esse é o primeiro livro. Vamos agora ao segundo. Desperte e seja feliz. Olha aqui, 2016, 3 anos depois, novamente ela tem um capítulo lindo, O Tesouro da Oração. Ela conta aqui, começa dizendo, Francisco Osuna, sacerdote místico espanhol do período renascentista, na sua grande obra Abecedário III, afirma que, abre aspas, a primeira forma de orar, a que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. A segunda forma de orar, situada no plano da esperança, é como escrever a um amigo e esperar por uma resposta. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor, é como se fôssemos pessoalmente à casa do amigo. Viram que coisa interessante? E ela acrescenta dizendo, a antiguidade do conceito, mais de 500 anos foi escrito esse conceito, é de grande atualidade, porque esse amigo é Deus, cuja oração deve ser-lhe dirigida. Por isso que a oração, de maneira alguma, não se circunscreve apenas ao ato da rogativa, mas também é instrumento de louvação e, por fim, de júbilo pelo bem alcançado em forma de reconhecimento. Na maioria das vezes, nós oramos para pedir, mas a oração tem 3 passos, louvar, pedir e agradecer. E agradecer é muito importante, demonstrar a nossa gratidão quando nós conquistamos alguma coisa. Se não conquistamos de imediato, a nossa prece sempre é ouvida. É porque virá depois, de uma forma muito melhor do que nós pensamos ser aquela que nós pedimos, a que realmente resolveria os nossos problemas. E vamos observar aqui, reclama-se sempre
que nem sempre a oração resolve os problemas. Esta, porém, não é a finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser, mas inspirar todos nós na equação dos problemas, dando-nos sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. É necessário orar com ternura, que se devota a quem se ama. Sentimento de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança no apoio de que nós necessitamos. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo Pai. Pode-se orar a Jesus e aos espíritos bem-aventurados, mas o método é o mesmo. Portanto, aqui nós temos uma observação que aqui ela tem uma frase que me chamou a atenção. Muita falta faz a oração ao ser humano. Muita falta faz a oração ao ser humano. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Mas olha, vamos guardar essa frase. Muita falta faz a oração ao ser humano. Esse livro aqui, 2016. Em 2018, 2 anos em pós, ela nos dá esta frase, esse parágrafo mais ampliado. Olha no livro de cá. Muita falta faz a oração ao ser humano. Agora aqui, momentos de sublimação. Ela diz: muita falta faz ao ser humano o tesouro da oração pacificadora e alimentícia. Olha como ela ampliou o conceito. Muita falta faz ao ser humano o tesouro da oração pacificadora e alimentícia. O tesouro, a oração rica que traz paz, pacificadora e alimentícia, porque alimenta as nossas almas. Portanto, vocês vejam passo a passo, como ela está. Olha, já é o 3º livro. Aquele foi o primeiro, Jesus o Evangelho. Depois o outro, Rejubila-te em Deus. Depois, Seja Feliz Hoje. Aqui, momentos de sublimação. Ela falando sempre na oração. Portanto, cada indivíduo é uma estação transceptora de mensagens. Tanto as capta quanto as emite. Então nós temos aqui 2018, mas agora vem a sobremesa para nós fecharmos a nossa mensagem. Joana de Ângeles, olha, Vidas Vazias de 2020, agora, logo no início da pandemia, que foi lançado esse livro, quando ela diz aqui: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Observemos que ela falou, olha, 2 anos antes, que tornar a oração poderosa alimentícia, para alimentar a alma. Aqui ela está repetindo, porque nós não estamos seguindo esses conselhos dela. A oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. A oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial na condição de tesouro, com possibilidades incomuns para o serviço de edificação interior. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirmos ao Pai, orando, Ele nos concederá, deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecêssemos as mercês que nós estamos pedindo. Quando nós pedimos, nós não analisamos: será que eu mereço o que eu estou pedindo? Será que o que estou pedindo é necessário para melhorar a minha vida espiritual? Portanto, a informação de Joana, já agora, é evidente a necessidade de nós realizarmos essas reflexões. E este parágrafo de agora,
Sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever e em benefício do próximo, se está orando através da ação. Outra coisa, orar de manhã, orar de noite. E o trabalho do campo do bem, em qualquer momento, representa uma ação para o plano espiritual. E agora, olha como esse capítulo desse livro está lindo, maravilhoso, atualizadíssimo. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é melhor para todos, não atendendo à ânsia de um momento em que se pode converter em sofrimento depois, mas ao que vem depois de passada a tempestade. Toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios e sonhos irrelevantes, ora, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Orar é ato de comungar com Deus. E ela finaliza, como eu vou finalizar agora a nossa semeadura. Após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, faça germinar essas sementes que nós distribuímos hoje, trazidas pelo coração maternal da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para que nós possamos refletir, para que nós possamos colocar essas sementes em germinação, produzindo permanentemente frutos sazonados de paz, de amor e de esperança, para que sacie a nossa necessidade, a nossa fome de amor, a fome de carinho, de afeto, mas acima de tudo com uma produção incessante para podermos atender a demanda que o mundo precisa, porque o mundo, como disse Joana em outro dos livros hoje, o homem, o ser humano hoje, precisa muito mais de amor do que de pão. E é isso que nós precisamos fazer. As nossas orações podem suprir essas necessidades. E está em nossas mãos a capacidade de amar, em nome de Jesus, para ajudar a todos aqueles que necessitam. Que o Mestre querido de Nazaré nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Deus esteja com todos.